Continuando o programa sobre a parábola do joio e do trigo. Falamos agora sobre o reino dos céus. Agora vamos iniciar sobre o inimigo. Eu começo agora com o pastor Zé Roberto falando o que é o inimigo. Fala aí, pastor Zé Roberto. Vamos lá, gente. Nós já falamos agora no início sobre o reino dos céus. E eu quero ler o texto com você para a gente poder estar junto, tendo uma compreensão melhor. Mateus 13, versículo de número 25, diz assim: Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aqui nós entendemos que a parábola do joio e do trigo, o inimigo, ele é oportunista, o inimigo, ele é sagaz, astuto, e aqui houve, na parte do homem, uma falta de atenção. O sono aqui, o dormir do homem, é a falta de atenção, é um descuido. Jesus, ilustrando essa parábola, ele estava falando acerca do campo, que na época era comum se falar do trigo, de seara, de plantações. Jesus usou essa ilustração, que era uma maneira muito clara das pessoas da época compreenderem. Mas hoje, na nossa atualidade, as pessoas hoje muitos não entendem nem essa figura de linguagem, porque não trabalham mais no campo, vivemos na cidade. Então, aqui, o que eu quero trazer para você que nos ouve, que o inimigo, ele está sempre preparado, sempre pronto para se aproveitar do seu descuido, da sua desatenção. Por que o joio cresce com o trigo? É uma vontade de Deus? Não. A Bíblia fala que o inimigo semeou. Como é que pode hoje, dentro de uma igreja, dentro de uma família, um povo de Deus, ter joio e trigo? Não tem como. Então são pessoas, o joio são pessoas que não estão atentas verdadeiramente à palavra de Deus, não estão atentas à vontade do Senhor. E o inimigo vai estar sempre contaminando, sempre lançando a sua erva daninha, a sua semente do mal, para contaminar essas pessoas. Então, quem é prudente, quem examina a palavra, quem vigia em todo o tempo, não vai dar brecha para que o inimigo venha contaminar a sua vida em santidade com Deus, a sua vida de temor a Deus, a sua vida de verdade com Deus. Então, o inimigo nessa área, ele se aproveitou do descuido, da falta de prontidão, do cochilo, da pessoa que dormiu. Muitas pessoas hoje estão fazendo assim, estão deixando o inimigo semear no seu coração, na sua vida, o joio. E muitas pessoas estão crescendo no meio do Evangelho, contaminadas. E com certeza, se não acordarem contra o tempo, não tomarem ciência de que estão trilhando caminhos tortuosos, o inimigo com certeza vai derrubar essas pessoas, vai destruir essas pessoas. O inimigo não brinca. Então, vai um alerta para você que nos ouve: o inimigo está sempre esperando um cochilo seu, sempre esperando uma brecha sua, para que ele possa semear a discórdia, semear o mal, e assim, com certeza, te levar e te arrastar para o abismo, que é o seu plano final. Eu gostaria de deixar essa fala para você. Obrigado, pastor Zé Roberto. Vamos ouvir agora o presbítero Osimar falando um pouco sobre o inimigo. O pastor Zé Roberto foi direto nesse assunto, e um assunto bom, porque eu quero falar do inimigo em duas esferas que é a principal para a gente entender. Primeiro, na esfera espiritual, que nós temos Satanás, que é o nosso inimigo opositor. Ele é aquele que lucra com todo o prejuízo da humanidade. Quem tem o desejo de destruir a raça humana é Satanás. Ele implanta todo o seu sistema operacional
vem com todas as suas armas possíveis para poder destruir aquilo que Deus fez. Então ele tem um desejo muito grande de implantar as suas ervas no meio do povo santo. Ele tem esse desejo e consegue às vezes com isso. Mas o segundo, também nós podemos classificar como um homem que permite isso, ele permite ele fazer isso. Por quê? O diabo, ele é um ser espiritual. E ele precisa de pessoas que dê legalidade para ele atuar. Ele precisa de pessoas que dê condições dele fazer. Como a igreja é a representação de Cristo na terra, e que tem que dar um lugar, deixar Deus trabalhar para poder fazer e trabalhar no reino dos céus, também o diabo tem seus homens, seus algozes aqui que trabalham para fazer e implantar o seu sistema. Quem estão implantando seus sistemas aqui? Nós conhecemos algumas seitas que implantam seu sistema, que são aparelhadas com a verdade do Evangelho. Se não tivermos uma noção da verdade, o que vai acontecer? Tem seitas que te traz ao coração do ser humano aquilo que o homem quer. Ela fala dentro de uma filosofia que a humanidade está passando. Então ela consegue trazer para a pessoa aquilo que parece ser bom, mas não é bom. Aquilo que parece ser verdade, mas não é verdade. Aquilo que parece te levar para o céu, mas não é para o céu. E o joio, como é também parecido com o trigo, parece uma verdade. O joio, ele cresce junto com o trigo. Agora estamos falando de homens que dão legalidade. Vamos falar agora dentro da igreja, que é o pior. A igreja, que é o corpo de Cristo, ela sofre também essa degradação. Por que sofre? Alguns também dão lugar à legalidade para o inimigo. A Bíblia diz que de um povo sairá um povo. Quando tem um povo santo dentro da igreja, um povo que clama pelo nome do Senhor e que não deixa essas coisas entrarem, a igreja ela se torna forte. Não digo que a igreja não tenha problema, porque ela vai ter problema, porque há homens lá dentro. A igreja é santa porque Jesus a santificou. A igreja é purificada porque Jesus purificou. É salva porque Jesus trouxe a salvação. É por isso. Mas não é porque ela em si tem isso. Jesus Cristo trouxe isso. Jesus Cristo implantou isso. Jesus Cristo trouxe para ela essa verdade. Mas quando nós estamos falando do maligno, estamos já numa esfera de Satanás. Porque ele fala, porque quem traz todos os males para dentro do ser humano, que traz para dentro da humanidade, é o diabo. Só que aqui Jesus está falando que dormiu. Jesus está falando que dormiu a humanidade ou está falando que dormiu toda a igreja? A um ponto? A humanidade dormiu, deixou o inimigo plantar isso? Ou a igreja dormiu em si também e deixou o inimigo plantar dentro dela? Que é uma coisa que... Só rapidinho, presbítero Osmar, não fala muito sobre isso não, senão a gente não vai ter muito assunto para o decorrer. Foque mais no inimigo, senão a gente vai se perder aí. Muito obrigado. Mas eu quero só terminar essa fala. O que aconteceu? Foi a igreja que dormiu ou a humanidade toda que dormiu? A humanidade ou a igreja? Depois nós vamos ter coisa sobre isso aí. Mas nós precisamos de quê? De Cristo, para podermos detectar como servo de Deus e nos posicionar como trigo. Porque eu tenho que ser trigo, não posso ser joio. Você que está nos ouvindo tem que ser trigo, não pode ser joio. Tem que sentir verdadeiramente que há dentro de você Cristo na sua vida. Que Deus permaneça abençoando você. Deixe Jesus reinar no seu coração. Peço desculpa ao presbítero Osmar por ter interrompido, é porque eu sei que o assunto é até gostoso, dá vontade de falar, mas temos algumas perguntas a se fazer, senão os batedores vão acabar respondendo todas as perguntas antes delas serem feitas. Eu passo agora a pergunta sobre o inimigo para o presbítero Manuel. Nosso querido irmão Alain, deixa eu me localiza aqui, por favor.
A gente está no verso 25, né? Verso 25. Mas dormindo o homem, a gente vai, para a gente nós começarmos a comentar sobre dormindo o homem, sobre o inimigo ou sobre a semente do joio e do trigo. Qual é a parte que eu preciso comentar? Comentar sobre o inimigo. Foi a pergunta Porque que os fiz nossos sobre o colegas inimigo. aqui falaram sobre... Eu sei, é porque Eu quero saber. o assunto realmente é gostoso. É gostoso. Se você for falar de uma coisa, acaba abrangendo outra. Mas vamos se ater somente ao inimigo. O senhor me permite começar, vou deixar depois para os colegas, sobre a primeira parte do versículo, que mais dormindo o homem. Posso? Se os seus colegas concordarem. Não, tudo bem. O que acontece? A gente vamos falar sobre o inimigo, né? Sobre aquele camaradinha chatinho que a gente conhece aí. Só que dormindo o homem, a gente pensa... A primeira coisa que eu quero aqui pensar com os nossos colegas aqui, filosofar com os nossos colegas aqui, imaginar. Quem é este homem? Este homem é quem? É o homem em si? Será que é o homem em si, senhor Alan? É o homem em si? É Deus? Quem foi esse homem? Você está falando referente ao homem que semeou? Isso, não, o homem que dormiu. O homem que dormiu. Quem dormiu? Vai dormir do homem. Aí a gente fica a nossa cabeça tentando imaginar quem foi esse homem. Primeiro, este homem não é Deus. Ele não é homem. Este homem não é Deus. Deus, no texto aqui, o Jesus, é apresentado como o pai de família. Isso aí. Quem dormiu aqui, na primeira parte do versículo 25, foi as pessoas responsáveis pelo campo. Aí eu faço a minha primeira participação falando. Voltando lá em Gênesis capítulo 2. A partir do capítulo 2 começa a história do homem, né? Então, vamos supor que esse homem seja Adão. Ele dormiu. Semeou-se lá naquela época, semearam não sei o quê. Já tinha o trigo, porque o trigo já está, a semente do trigo já estava semeada. Não semearam-se duas sementes. Semeou-se outra semente aonde já tinha o trigo. Por que eu estou usando Adão? É para a gente entender um pouquinho o que é. Porque depois esse assunto vai render-se mais coisas. Então, vamos supor que esse homem dormindo seja Adão. Por que Adão? Porque o pai de família é o dono do campo. E o homem que dormiu era responsável pelo campo. Como Deus colocou Adão para tomar conta, governar o jardim do Éden. O jardim no Éden, não o jardim do Éden. O jardim que tinha no Éden. O Éden era um lugar. Tá. Então, este homem dormiu. Dormiu o quê? Desobedeceu a ordem do Senhor. Ele desobedeceu na ordem do Senhor. O inimigo foi lá e semeou outra semente. Eu vou parar por aqui porque foi me dito que ia falar só sobre o inimigo. Sobre o inimigo. Este inimigo é quem? O diabo. O diabo. Inimigo não é Cicrano nem Bertano, é o diabo. A parábola aqui está falando do diabo. E aí, decorrer, a gente vai comentando mais sobre esse assunto, voltando aos inícios aí. Os demais batedores têm algo a comentar? A respeito dessa parábola, a gente entende claramente que houve aí um relaxamento ou um descumprimento da ordem, né, do chefe de casa, do homem da família, o chefe da família, como Jesus já havia citado. Mas o cuidado que nós temos que ter realmente, o presbítero Osmar colocou muito bem, é que o inimigo se aproveita de meias verdades, de falsas religiões, seitas, de mentiras, enganos, para incutir, né, o seu joio, a sua contaminação. Tá? Então, quando o presbítero Osmar mencionou aí, hoje, inúmeras religiões que existem, e a gente fosse citar uma por uma,
seitas, né? Se Deus é um, né? Se Deus é um, a Bíblia fala de uma só fé, de um só Deus, de um só Cristo, né? De um só batismo, né? Existe uma pluralidade imensa de fé, de deuses. Então isso tudo foi implantado claramente, nós vemos através das Escrituras, que o inimigo, que faz, né, com que o homem se contamine e se afaste do Senhor. Então, a atenção dessa parábola é o cuidado que temos que ter com o inimigo, com que ele tem condições de implantar no nosso meio, como foi falado aqui pelos companheiros, que o trigo é trigo, mas o joio parece muito com trigo, a ponto de Jesus falar que ninguém podia mexer nisso, só os anjos queriam fazer essa separação, não é isso, meus companheiros? Então vai ser algo que vai ser muito, humanamente você vai olhar e não vai detectar, porque vai crescer tão junto, vai estar tão unido, vai estar tão parecido, que muitos não vão saber se é verdade, se é mentira, mas Deus sabe, né? O Senhor está nos dando um alerta, porque nem tudo que parece que é igual, que parece ser, tomar cuidado com a sua fé, em quem você tem crido e aonde a sua fé está fixada. Tá? Eu já convido a você a ter a sua fé fixada em Cristo. E cuidado com o inimigo. O presbítero Manuel já levantou o dedinho, então vamos lá, pode falar. Olha só, voltando à observação inicial, apresentam-se dois homens, né? Aqui na história, aqui no enredo da parábola, se apresentam-se dois homens semeando. O primeiro semeia, e após ele, que não é ele, porque quem dormiu não é ele, entendeu? Na realidade, a história aqui apresenta-se três pessoas importantes, três personagens importantes, que são três homens. Primeiro, um semeia a boa semente, o outro faz o papel de dormir e o outro faz o papel de jogar a semente ruim. Três personagens. Aí voltando novamente lá no Jardim do Éden, e fazendo referência ao texto aqui mencionado, a gente vai observar a seguinte coisa, que é a pergunta de muitos depois os colegas aqui, para os demais cursos abertos, podem até acrescentar demais sobre esse assunto. O que o diabo estava fazendo no Jardim do Éden? O que ele estava fazendo lá? É o que a gente pergunta, mas meu Deus, me perguntaram isso na escola dominical da minha igreja, e ficaram meio assim, eu dei a minha resposta, e o pessoal ainda ficou meio assim com dúvida. Por quê? O inimigo semeou no campo que não era dele. O campo não era dele, mas ele semeou. Se ele semeou, ele tinha acesso. Quando o diabo tentou, a serpente tentou o homem, ele tentou, não foi fora do jardim, foi dentro do jardim, onde a presença de Deus estava. Então ele tinha acesso ali. Mas teve acesso o quê? Para semear a semente dele. Ele colocou a semente dele ali. Então, por que eu estou citando isso? Porque em Jó fala que o diabo estava rodeando a terra. E Deus perguntou a ele o que ele estava fazendo, ele falou que estava rodeando a terra. Se apresentou o Senhor junto com os anjos. Quando fala o Filho de Deus, são os anjos. Deus indaga ele, voltava andando pela terra. Então a gente entende o quê? Que o diabo, ele tinha acesso à terra. Por ter acesso à terra, ele passeou pelo Jardim do Éden e ali conseguiu mudar, ou na minha colocação aqui agora, a sua semente no campo, na vida de Adão, e com isso germinou toda a geração. Toda a geração foi contaminada, toda a geração foi germinada com a semente do mal. Só que às vezes nós colocamos a semente do mal, com a desobediência, o pecado original, só que não é só isso. Há uma diferença muito grande que a gente vai discutir isso depois, eu acredito, quando chegar a parte do joio, quando for falar da semente, que aí a gente vai entrar sobre isso. Eu vou comentar sobre isso, mas deixa eu... Mas
Pode falar, presbítero. Quero ler um texto aqui para a gente. O presbítero Manuel salientou um assunto importante. Nós sabemos que esses assuntos são abrangentes. São abrangentes porque são assuntos que precisam se falar. Por isso nós precisamos de tempo, de muito tempo, para poder falarmos sobre alguns assuntos que estão interligados. Não tem como se explicar alguns assuntos sem falar de outros. Embora você não entre muito naquele assunto, porque a princípio o assunto principal é um. Mas para você ter uma noção, precisa se falar de alguns assuntos. O presbítero Manuel relatou uma coisa muito importante, realmente sério, porque esse assunto são questões de discussão. Porque lá em Efésios, Paulo diz que o inimigo habita nas regiões celestiais. Nós vemos no Antigo Testamento que o diabo tinha acesso a Deus. Então, muitas coisas que nós temos que discutir sobre isso. Falarmos claramente. Porque algumas pessoas não abrem uns assuntos e não falam claramente. Eles falam claro. Porque se Deus permite, quem sou eu para não permitir? Se Deus deixa, quem sou eu para não deixar? Primeiramente, eu preciso do quê? Estar protegido daquilo. Se eu for na África, os animais selvagens estão lá. Estão lá livres, não estão presos. Eu que tenho que me proteger, me precaver, para não ser engolido por eles. Então, se Deus permitiu, o inimigo está solto, está livre para fazer algumas coisas, eu tenho que estar me precaver para não ser apanhado por ele. É uma das coisas que precisamos ter à mente. Mas eu quero ler aqui para a gente prosseguir o versículo 38 do capítulo 13 de Mateus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O campo está aberto. O que está aberto? Quem ama o mundo, diz a Bíblia, que o amor de Deus nele não está. O campo está aberto. Mas esse campo aberto aqui, ele está falando de um acesso também que todos têm. Quando você deixa sua área aberta, você faz uma plantação, você não protege essa plantação, você faz uma casa e não protege sua casa com muros, você está deixando a sua casa aberta para qualquer pessoa entrar. Quando eu não protejo minha área, eu não consigo estar totalmente protegido. E qual é a nossa proteção? A Bíblia nos dá o conselho: debaixo das mãos do Todo-Poderoso, de Deus. O Salmo 91 diz: aquele que está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou de outra tradução: dentro do seu pavilhão, guardado por Deus. Quem está protegido por Deus não está desguarnecido, está protegido. E Deus garante a ele estar seguro por todos os momentos da sua vida. Essa é a minha deixa deste momento. Não dá para dar mais oportunidade a ninguém, porque o nosso tempo já se foi. Então, na parábola do joio e do trigo, entendemos que o inimigo nessa passagem é o diabo. Todos concordam? Concordamos. Então, amém. Estão terminando essa pergunta.